Boa tarde, presidente, ministros. Ministro, eu queria entender duas coisas. Primeiro saber por que o ministro Marcos Pontes não veio, se o INPE é vinculado à pasta dele, e queria entender um pouco esse novo modelo. É uma tecnologia que vai ser contratada, vocês já estão estudando, tem uma data, de onde seria? Se puder dar mais detalhes do novo modelo. O ministro Marcos e eu nos falamos muito de ontem para hoje, nos encontramos na reunião, temos trocado mensagens e posicionamentos a cada instante, e não é necessário que estejamos todos aqui, uma vez que essas apresentações, essas informações são de consenso nosso enquanto governo. Com relação às informações da contratação propriamente dita, ela será aberta o processo licitatório lá no IBAMA, para que essas imagens de alta resolução possam ser contratadas e aplicadas o mais curto espaço de tempo possível, para que a gente tenha finalmente informações mais apropriadas para orientar nosso trabalho de fiscalização, comando e controle. Permite complementar aqui? Eu não quero afirmar, mas uma notícia como essa, que não condiz com a verdade, tem um estrago muito grande na imagem do Brasil. Parece, né, que tem gente interessada nisso, que não é a imprensa, que o dado saiu lá de dentro, né, de órgãos nossos. Essa aqui é a preocupação grande que nós temos. Eu acho até que, aprofundando os estudos, ver se por acaso essas pessoas divulgaram de má fé esses informes para prejudicar o governo atual e bem como desgastar a imagem do Brasil, porque nós estamos dando um salto, sim, no tocante de um novo relacionamento com o mundo, na base exatamente de uma palavrinha chamada confiança. Boa tarde, presidente, ministros. Eu queria saber se o diretor do INPE, o Ricardo Galvão, se ele esteve presente nessa reunião de ontem, né, que vocês avaliaram os dados, juntamente com o ministro Marcos Pontes, se ele deu alguma posição sobre isso, e se ele vai participar de futuras decisões sobre esse novo modelo, né, ou se a postura vai ser isolá-lo, dada a insatisfação do presidente, do governo, com a divulgação desses dados que ele fez. Obrigado. Você levando em conta o desmatado mês a mês, você teria que abater isso. O desmatamento no final é abaixo disso também, porque não foi aí levar-se em conta áreas superpostas, bem como a recuperação vegetal. Quando alguém desmata e deixa de utilizar aquele material, seja por que for, é natural a capacidade regenerativa da floresta. Não se levou em conta isso daí também. Então, o grande problema que nós temos é um número. Se em junho foram 88%, o impacto que está dando para todos que têm preocupação nessa área, que fazem negócio conosco, é muito grande. Mesmo se passar agora o julho para 85%, diminuiu, mas está enorme ainda. Então, os números, no meu entender, eles foram aí espancados. Tá? Com o objetivo, pelo que parece, né, de atingir o nome do Brasil e o governo, porque qualquer uma pessoa leiga, até um simples cidadão, que quando vê que a conta de luz dele dobrou de preço de um mês para outro, ele olha, é uma coisa errada, está tendo aqui energia que está saindo, que está sendo perdida, o vizinho talvez tenha botado um gato aqui na minha fiação, alguma coisa aconteceu de errado. É um número, no meu entender, tão grande e tão preocupante que ele devia levar diretamente esse número para o ministro, discutir o assunto antes da sua divulgação. Não queremos abafar, nem deixar divulgar absolutamente nada, mas, no meu entendimento, não houve a responsabilidade necessária para divulgar um número como esse, porque o estrago praticamente já está feito fora do Brasil. Próxima pergunta, jornalista Rodolfo Costa, Correio Brasiliense. Boa tarde. Aqui, ministro. Boa tarde. Queria saber, o senhor comentou que há um desejo do governo de ver se as pessoas divulgaram de má fé, né, os informes para prejudicar o governo. O senhor sugeriu que faltou confiança. Eu queria saber se vai haver mudanças na diretoria do INPE, por gentileza. Se quebrar a confiança, vai ser demitido sumariamente, se for possível, se tiver mandato. Não tem desculpa para nenhum ato
por parte de quem quer que seja subordinado ao governo, não interessa seja ministro ou mais humilde servidor, divulgar um dado com desse peso, né, de importância para o nosso Brasil. Então, a questão perdeu a confiança, isso aí, no meu entender, é uma pena capital. A gente não convive, e nem na vida particular nós convivemos, né, com pessoas com as quais nós viemos a perder a confiança. Agora, temos muita responsabilidade em realmente identificar se houve ou não má fé por parte dessa pessoa. Presidente, ministros, boa tarde a todos. Eu queria repercutir um artigo da revista britânica The Economist, que publicou na capa uma foto da floresta amazônica em destruição e atribuiu isso ao governo. E, além disso, fala para o mundo adotar medidas como boicote a produtos brasileiros. Queria saber como que o governo vê esse tipo de reação de publicações estrangeiras. Bom, nós temos um plano de comunicação para levar essas informações aos diversos países nos quais há dúvidas sobre essas questões ou falsas afirmações sobre essas questões de desmatamento e de ausência de controle, enfim, questões como essa que você colocou há pouco. Infelizmente, alimenta essa indústria de manchetes sensacionalistas, que não se refere especificamente a essa matéria do Economist, mas a várias outras que têm sendo colocadas em vários meios de comunicação diariamente, alimentam essa indústria do sensacionalismo. Diversos brasileiros que nos parecem não ser muito brasileiros, porque militam contra o seu país, na divulgação e na instigação desse movimento internacional contra coisas que não estão necessariamente acontecendo no volume ou na intensidade ou na forma como estão falsamente propagando no exterior. Há problemas a serem tratados, problemas que não são de agora. Todos os que acompanham sabem que o desmatamento vem aumentando desde 2012, o que mostra que essa política focada em comando e controle não é suficiente nem adequada. É preciso encontrar soluções que sejam duradouras no tempo, que sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico e social, e que tragam uma resposta definitiva para a população que lá vive dentro do país que tem autonomia e soberania, que é o Brasil, sobre a totalidade da nossa Amazônia. Obrigado. Permite complementar aí. O mundo está partindo para 8 bilhões de habitantes, se não me engano. É isso mesmo? 8 bilhões. Está previsto alcançar lá por aproximadamente 2025. A gente cresce, o mundo cresce 70 milhões de habitantes por ano. Você pode abrir mão de muita coisa na tua vida, o teu paletó, a tua gravata, o teu sapato, cinema, né? Até do carro, mas da comida não. Há uma guerra econômica em jogo. Temos países que parte da sua economia é muito parecida com a nossa, né? Digo parte, como por exemplo Estados Unidos, Austrália. E essa briga existe. Vocês sabem que tudo quanto é meio, tem as pessoas que agem com sinceridade, outras não. E os órgãos de comunicação não são diferentes. Temos algumas revistas aqui no Brasil completamente desacreditadas. Tá? Serve apenas para se fazer piadas sobre elas. E lá fora não foge disso. São bilhões na questão comercial que está em jogo aí fora. Tá? E nós vamos sofrer, como nós temos um potencial grande ainda para entrar no agronegócio, sofrer todo tipo de ataque. Constantemente estou com autoridade fora do Brasil. A fama do Brasil, e a minha, é péssima lá fora ainda, tendo em vista os rótulos que foram colocados em mim. E esses rótulos têm que ser, aos poucos, né, combatidos na forma da verdade, nesses números que foram apresentados agora aqui. Completa irresponsabilidade, completa. Tá? Até eu costumo dizer, né, se esses números todos, né, fossem verdadeiros, a Amazônia já teria sido devastada 3 vezes ao longo dos últimos 20 anos. É isso que temos que combater. O próprio Itamaraty, nós sabemos que também existe gente de má fé lá, como existe em todas as instituições, tá? E o Itamaraty tem um projeto de fazer com que esses representantes nossos que estão lá fora combatam exatamente isso daí. Agora, se querem derrubar o governo, não é derrubar, caçar uma impeachment, não, se quer desgastar o governo, porque outro grupo quer voltar em 2023,
Tudo bem, vamos assim dizer. Não é essa forma de você fazer a política, né? Mas isso daí, o preço vai ser pago por todos nós. Nós estamos numa fase ímpar. Acabei agora de ter acesso a uma empresa espanhola que fez um contrato o ano passado para esse ano no Brasil, com uma condicionante, foi assinado a meados de outubro, que o contrato não valeria se não fosse eu eleito presidente da República, tendo visto o quadro dos candidatos que estavam ali, e a política, caso não fosse eu, seria muito parecida a continuar no Brasil. Os dados que a gente vê na economia aí, a menor taxa Selic da história, os nossos, o que nós estamos anunciando, energia barata, liberdade econômica. Vamos inaugurar agora uma verdadeira fazenda em Sobradinho de energia solar, em cima de placas fotovoltaicas. Teve agora também, hoje, um empresário falando comigo que ele, ao detectar que eu tenho um sonho de transformar a Baía de Angra numa Cancún, ele diz que fornece energia, por coincidência, também por placa fotovoltaica, para todo empreendimento que, porventura, for feito na região. Um grande país também entrou em contato conosco, tem poucas semanas, que está pronto para esse projeto da Baía de Angra, construir portos de forma não tradicional, construir prédios, infraestrutura em toda a região da Baía de Angra. Nós podemos nos aproximar de Cancún. Eu não tenho os dados aqui exatos, mas na casa de 12 bilhões de dólares por ano se fatura em Cancún com o turismo, e isso pode vir para cá. Tá? O ministro do Turismo acabou de acertar com uma empresa espanhola voos, não só os que vão de Madrid para Lima, né, que passaria então a fazer uma escala em Manaus, com um tempo um pouco mais demorado, bem como voos na mesma empresa, que inclusive eu devo estar, acho que dia 22 de agosto, se eu não me engano, eu vou estar na região da Tríplice Fronteira, onde novos voos virão da Europa para fazer turismo na região de Foz do Iguaçu, acertado nesse grande pacote aí, 6 mil casas que tratam de turismo na Europa, vender, mostrar as maravilhas do Brasil, não só no tocante a essa questão de Foz do Iguaçu, bem outras no Brasil. Carecemos de infraestrutura, isso está vindo de graça para nós aqui, sem custo nenhum por parte do Brasil, como ontem assinamos o contrato de concessão da Ferrovia Norte-Sul com empresas, né? Com empresas que não são empreiteiras, são empreendedores, custo zero para o Brasil, ligar ali lá o Nordeste, Posto de Itaqui, Maranhão, passando por Tocantins, entre em Goiás e entre em São Paulo, morrendo no Porto de Santos. 4 regiões do Brasil, uma empresa investindo custo zero para nós, vai baratear o transporte, evita o número de acidentes, diminui o número do consumo de óleo diesel, o transporte em grande quantidade, com trem, com 2 andares, assistimos tudo isso lá. Então tem uma infinidade de investimentos de fora dentro do Brasil, estão prontos para chegar para cá. Agora, essas medidas, me desculpa, se um dia eu errar, eu peço desculpa, se não ninguém quiser desculpar, tudo bem, corte minha cabeça. Agora, não podemos ser irresponsáveis. Tá? Não quero fazer mau juízo do presidente lá do INPE, tá? Mas está muito estranho. Muitas vezes, entre um capitão, um coronel, um general e um soldado cometer o mesmo deslize, a responsabilidade é muito maior do general, dada a sua experiência. Então, essas pessoas estão na frente desses órgãos, lamento que alguns tenham mandato, né? Não sei se é o caso do INPE ter mandato ou não, a gente não pode tomar uma decisão mais drástica no tocante a isso aí, porque o estrago é muito grande, e eu não quero inferir, começar a falar de possíveis ligações com isso, com aquilo, questões pessoais, vou acusar alguém que tiver certeza no tocante a isso aí, mas é muito estranho o que aconteceu no momento que o Brasil aqui já dá sinais claros de recuperar a sua economia. Interessa a todos vocês, você mesmo da imprensa de papel, tem caído o número de pessoas, né, que compram jornais, porque a economia não anda. Entre comprar um jornal e um pão, o cara vai comprar o pão, não compra o jornal. Então, todos nós
devemos nos preocupar com isso e divulgar o que? Divulgar não, vocês pegaram a informação, não tem responsabilidade no tocante a isso daí. Mas a pessoa que passou uma informação aí, no mínimo duvidosa a vocês, tem que ser responsabilizada sim, porque o Brasil não tem mais espaço para grupos fazer política defendendo os próprios interesses. Então o Brasil mudou. Eu quero agradecer aqui, parece que acabaram as perguntas, o Ricardo Salles pela explanação. Ele vai continuar trabalhando nesse sentido, é interesse de todos nós conter o desmatamento, mas temos que entender que pressões existem, interesse, como lá atrás tinha a Guerra Fria, tem a guerra econômica hoje em dia, você vê Estados Unidos e China, uma queda de braço aí, e o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes que depende de nós, devemos diminuir, pretendemos, obviamente, diminuir o número de desempregados, diminuir a violência e tantas coisas outras, mas devemos ter a verdade acima de tudo para atingir esse objetivo.